Olá, sou a Catarina Pimpão e venho apresentar-vos o meu roteiro digital, uma ferramenta de História e de Geografia de Portugal para o primeiro ciclo do ensino básico. Quero desde já agradecer a toda a organização do Congresso e também ao ISCE por esta oportunidade. Começo por vos falar um pouco acerca do Decreto-Lei nº 55 de 2018, que remete para os desafios enfrentados pela sociedade, decorrentes tanto da globalização quanto do desenvolvimento das tecnologias. Dessa forma, é necessário desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os seus saberes, integrar conhecimentos emergentes, comunicar de forma mais eficaz e também resolver problemas mais complexos. Neste âmbito, surge a implementação das TIC na componente curricular de História e de Geografia de Portugal, de modo a permitir que esta disciplina, normalmente associada pelos alunos a aprendizagens pouco ativas e ligada à memorização, seja contrariada. Como tal, utilizamos então a ferramenta Google Earth. Nos conteúdos do primeiro ciclo do ensino básico, tem em consideração a história nacional, promovendo a aplicação de noções operatórias do espaço e do tempo, de conhecimentos básicos acerca da realidade portuguesa no presente e no passado, aplicando as noções de evolução e de multicausalidade, técnicas elementares de pesquisa, a exploração e apropriação de elementos do património histórico português e, por fim, a demonstração do respeito pelos outros, pelos povos e também pelas culturas. O Google Earth pode ser utilizado para o estudo da história quanto da geografia de Portugal. Dentro da história, possibilita aos utilizadores navegarem de forma virtual pelo globo terrestre, utilizando principalmente imagens de satélite, e o usuário pode sempre definir as diferentes escalas, ferramentas de medição, como também utilizar um mapa e adicionar marcadores de informação aos locais que pretenda. Dentro da geografia, permite o reconhecimento do espaço geográfico de um modo mais concreto e interativo. E os sistemas de informação geográfica facilitam a visualização, a análise e a interpretação de dados, para compreender de melhor forma as relações, os padrões e as tendências entre os diferentes fenómenos do espaço geográfico. Temos como objetivos do roteiro utilizar a ferramenta digital Google Earth para promover aprendizagens transdisciplinares do ensino básico, construir roteiros digitais para aumentar a literacia digital, associando as tecnologias às ciências sociais e humanas, dotando os alunos de novas estratégias e recursos didáticos para a operacionalização de aprendizagens interativas e, por fim, motivar os nossos alunos para a investigação sobre o passado histórico-geográfico do meio envolvente, associando locais da atualidade a momentos também da história e da geografia de Portugal. Os participantes são 21 alunos, desde os 8 aos 10 anos de idade, de um quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico de uma escola pública, aqui do Conselho de Odivelas, em Lisboa. Com uma conversa com estes alunos, surge então a problemática emergente, que é de que forma a ferramenta digital Google Earth potencia aprendizagens significativas na componente curricular de estudo do meio, no âmbito da história e da geografia de Portugal. Na metodologia, baseei-me na investigação acerca da própria prática ou investigação sobre a própria prática, muito abordada por Ponte, que defende que é uma consequência, um processo fundamental de construção de conhecimento sobre essa mesma prática e, portanto, uma atividade de grande valor para o desenvolvimento profissional dos professores que nela acabam por estar envolvidos de forma ativa. Foram utilizadas algumas técnicas e também instrumentos, entre eles a observação participante, a consulta documental, notas de campo e registros fotográficos e de áudio. Para se iniciar esta pesquisa, foram propostos alguns temas acerca da história e também da geografia de Portugal, presentes principalmente nas aprendizagens essenciais. Os temas tratados ao longo do roteiro, no que diz respeito à história de Portugal, estão localizados de forma cronológica, desde a pré-história até à chegada da democracia. Começamos então pelos vestígios pré-históricos em Portugal, que foram explorados, principalmente as antas, em particular a anta das Pedras Grandes, localizada em Casal de Câmara. Posteriormente abordaram-se os contributos de alguns povos, principalmente fenícios, gregos e cartagineses. O local de referência a dar a conhecer aos alunos foi o Castelo de São Jorge, em que temos vestígios arqueológicos expostos que comprovam que vieram de locais mais longínquos. Um desses objetos que foi encontrado foi o típico prato de peixe da Fenícia. No Museu Romano, retratam-se os romanos, suevos e visigodos, em que a perspectiva de análise foi perceber as diferenças entre os termos religiosos, valorizou-se o contacto com os diferentes usos e costumes, também entre os muçulmanos e os cristãos.
aqui na Mesquita Central de Lisboa e na Sé Catedral de Lisboa. O período dos descobrimentos portugueses, intitulado Ceuta ao Cabo da Boa Esperança, e também daí a Índia ao Brasil, teve como objeto de estudo e interpretação os dois principais monumentos alusivos a este período, sendo eles o Mosteiro dos Jerónimos e também a Torre de Belém. A implementação da República foi abordada nos passos do Conselho de Lisboa, palco deste feito, e ainda a Rua António Maria Cardoso, onde se situa o edifício da PIT. Por fim, analisou-se a chegada à democracia e a relação com a Europa no emblemático Quartel do Carmo. Começamos então pela introdução às funcionalidades do Google Earth, mostrando às crianças os diferentes usos que esta ferramenta poderia ter. De seguida, utilizamos também a pesquisa no computador, tanto a pares quanto individualmente, dos temas que seriam implementados e que utilizaríamos então para adicionar aos pontos estratégicos escolhidos no Google. De seguida, construímos então o roteiro por ordem histórica dos temas e, por fim, para o estudo da geografia, conseguimos então analisar o perfil de elevação do roteiro. As principais dificuldades aqui envolvidas foram então as noções temporais, que as crianças acabaram por ter ao longo do trabalho, em que era difícil para elas compreender o que é que acontecia antes, o que é que acontecia depois. No entanto, como esta utilização do Google Earth foi feita de modo cronológico e seguindo os acontecimentos descritos pelos alunos, percepcionou-se o intervalo histórico que estava a ser abordado. O feedback da professora Coprante foi bastante positivo, sendo que a mesma salientou que era uma forma bastante positiva de trabalhar estes temas com as crianças, não apenas falando de conceitos e factos, mas mostrando às crianças que efetivamente existiam vestígios destes nossos antepassados. No que concerne à opinião da mesma, os objetivos foram conseguidos, tendo sido abordado todos os temas da história propostos e ainda agregados alguns temas da geografia, no âmbito do estudo dos relevos, articulando também a componente curricular de TIC. Concluo então dizendo que os recursos didáticos aumentaram a motivação das crianças e o Google Earth foi bastante intuitivo e fácil de trabalhar. A criação deste recurso proporciona também aos alunos um aumento da curiosidade pelo desenvolvimento da aprendizagem e satisfação dos mesmos. Verificou-se também uma aquisição das noções de tempo e de espaço. Existiu aqui uma limitação, sendo que a calendarização era bastante rigorosa e nem sempre foi fácil de cumprir devido às idades que as crianças tinham. O contributo desta investigação é então fomentar nos alunos uma visão mais global e integradora das diferentes áreas do conhecimento, presentes principalmente no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Aqui apresento-vos as minhas referências bibliográficas utilizadas neste PowerPoint e agradeço por assistirem. Muito obrigada.